Você já fez suas metas para 2026? Anotou ali naquele caderninho tudo que você quer conquistar nesse ano que tá começando agora? A gente tá apenas no segundo dia, ainda dá tempo, tá? Eu gosto de fazer isso. Não, nem sempre eu lembro lá em dezembro o que eu fiz, mas eu gosto de definir minhas metas para o ano e para a temporada também, né? A gente que trabalha com futebol, a gente também pensa muito a partir do calendário do futebol brasileiro. E o Atlético, eu entendo que tem algumas metas para a temporada 2026. Óbvio que quando a gente fala sobre metas do Atlético, a gente tá na cabeça ali um planejamento muito voltado para os resultados. Ah, quero terminar o Campeonato Paranaense como campeão. Quero terminar o Campeonato Brasileiro no G10. Quero terminar a Copa do Brasil no G8. E esse vídeo ele não vai ser nesse sentido. A gente vai falar um pouquinho sobre os resultados da temporada, mas a gente vai falar um pouquinho além. Situações que eu acho que o Atlético ele tem que focar, ele tem que pensar ao longo da temporada para vivenciar um grande ano. Então, da mesma maneira que eu fiz ali 5 previsões, eu vou trazer 5 metas que eu acredito que são importantíssimas para o Atlético para toda a temporada, beleza? E a meta de número 1, que eu acho fundamental, é pegar uma geração muito talentosa que o clube conseguiu revelar e fazer com que esses jogadores se tornem jogadores de Série A. E eu falo de 5 jogadores. Falo de Mikael, falo de Arthur Dias, falo de Léo Derek, falo de João Cruz e falo de Dudu. Se esse ano for um ano de afirmação para esse grupo de jogadores, a gente está falando que o Atlético tem pelo menos 5 titulares para os próximos 2, 3, 4 anos, obviamente, se não vender nenhum deles. Você tem ali um goleiro que, pô, é um dos goleiros com maior potencial dentro do futebol brasileiro por tudo que fez nas categorias de base. Você teria um lateral esquerdo de profundidade, de características interessantes, que conversa muito com o futebol brasileiro, agressivo, com presença ofensiva e já vive um processo de evolução muito grande, o Léo Derek. Você teria um zagueiro com uma capacidade de construção absurda e você teria uma composição de meio campo, tanto com o ritmista como o João, como um meio atacante como o Dudu, que eu acho que qualificaria muito seu nível. Então, eu acho que é uma temporada pra gente oportunizar, pra gente apostar nesses caras, porque eu acho que a chance de retorno a longo prazo que o Atlético vai ter com eles é muito grande. Meta de número 2, continuando falando de categorias de base. E pode parecer um tema meio assim, chovendo molhado, mas quanto mais a categoria de base do Atlético for bem sucedida, mais o clube vai ter poder de investimento, mais o clube vai ter competitividade alta. E a minha previsão, ou a minha meta, né? É que pelo menos o Atlético consiga tirar mais um jogador das categorias de base para estar nesse patamar de João, de Dudu, de Arthur. E aí surgem alguns favoritos. Marcão é um zagueiro que nas categorias de base sempre prometeu muito. Aí você tem a chegada do Gilberto, que pô, não chega para as categorias de base, mas é um garoto. Vamos ver como vai ser o desenrolar do contrato do Atlético com o Palmeiras em relação ao Gilberto, mas querendo ou não, você tem o Vitinho ali também. Mas se eu pudesse dar um palpite, eu acho que o Atlético tem potencial de revelar pelo menos um ponta especial essa temporada. E eu tenho 3 possibilidades. A primeira delas é o Bruninho, que eu acredito que vai fazer esse processo para o time principal. A outra é o Cauê Vinícius. O que eu vi desse garoto eu achei muito especial. Acho que é um garoto que flutua bem do corredor central para o corredor lateral, tem um contra um, consegue entrar sempre em condição de finalizar. E pra mim, um dos que eu acho mais especial e que eu aposto há muito tempo que é o Kaique Paquetá. Vem de um Mundial Sub-17 muito interessante, com um papel tático muito importante. Eu acho que o jogador que tá amadurecendo é muito legal que ele tenha esse tipo de responsabilidade e responda esse tipo de responsabilidade, mas muito habilidoso, fisicamente muito preparado, precisa lidar com o histórico de lesões. Mas é um palpite que eu tenho de um jogador que pode também se fortalecer ao longo da temporada. Aí vamos pro número 3, que também acho uma meta muito importante, uma meta que fala muito sobre a história do clube e como o Atlético precisa preservar alguns pilares que ajudam a contar o que é o Clube Atlético Paranaense. E eu quero falar sobre o fato da gente voltar a ter uma Arena da Baixada muito forte.
A Arena da Baixada, nos últimos 2 anos, principalmente, ela não teve a mesma força que historicamente o Atlético está acostumado de ver a Arena sendo um dos principais fatores casa do futebol brasileiro. Então, não sei se precisa mudar um pouquinho a política de ingresso por parte do clube, mas fazer com que a Arena seja um território hostil para quem for enfrentar o Atlético, eu acho fundamental, assim, para um Atlético ideal, né? Se a gente desenha um Atlético ideal, é um Atlético muito poderoso na Arena da Baixada. Eu acho que a última vez que a gente conseguiu ter esse desempenho em casa foi em 2022. Voltar a ter esse desempenho, acho que seria muito legal para o torcedor, porque eu acho que faz parte do auto-reconhecimento, assim. O torcedor do Atlético, ele se olha, de certa maneira, ele vê a Arena atuante. Eu espero que a gente tenha a Arena da Baixada como esse ponto de desequilíbrio ao nosso favor. 4. Um sonho antigo que eu tenho, que é voltar, terminar a temporada com o mesmo treinador, e aí não tem muito o que falar, é achar que a continuidade de um trabalho fala muito sobre o projeto esportivo que a gente busca ter, um projeto esportivo sólido, um projeto esportivo que opta em desenvolver jogadores, opta em desenvolver uma ideia, opta em desenvolver o trabalho de um treinador. Então, é um profissional que eu não sei nem se eu acho o melhor do mundo, mas eu defendo muito que o Atlético precisa ter essa visão um pouquinho mais de longo prazo para tudo, assim. Acho que o Atlético ele vem trabalhando muito com rupturas e rupturas severas nas últimas temporadas, e eu acho que isso acaba tendo um preço muito alto. E quando eu falo desse preço, eu falo também de um preço de um rebaixamento, sabe? Então acho que quando você tem uma sequência de trabalho, tudo fica mais perto de dar certo. E o número 5, acho que é fundamental a gente falar sobre resultado também, né? Independente do que acontecer na temporada, eu tenho um objetivo, assim, que é voltar a disputar uma competição internacional na próxima temporada. Então, para isso, o Atlético precisa voltar a se classificar para uma competição internacional nessa temporada. Tá disputando uma Libertadores, uma Copa Sul-Americana para o Furacão é muito importante em questão de posicionamento de projeto, sabe? É dar um recado que o nosso projeto é sólido, que a gente está entre os maiores, a gente quer estar entre os melhores e acho que faz parte dessa consolidação que o Atlético teve nos últimos anos, os títulos da Sul-Americana, as campanhas da Libertadores. Então, acho fundamental, até financeiramente falando também, a gente está disputando as competições internacionais. Para mim é o resultado que mais importa ao longo de toda a temporada, e aí pô, pode vir via Copa do Brasil, que seria uma classificação pela Libertadores, ou via Campeonato Brasileiro. Então são 5 metas que lá no final do ano a gente vai entender se a gente cumpriu ou não. Mas um time com mais cara de Atlético, com mais perfil de base, uma arena mais atuante, um técnico terminando a temporada em competições internacionais. Acho que são boas metas para a temporada que vem aí pela frente. Valeu, pessoal. Tamo junto, heróis. Valeu, 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 valeu.